É assim, vamos olhar para o jogo, vamos olhar em dois blocos. Penso que o primeiro tempo foi mais equilibrado. O Vitória entrou muito bem nos primeiros 10, 15 minutos, criou logo 2 ou 3 momentos passíveis de golo e um deles esteve lá muito próximo. E o Beira-Mar respondeu muito bem no terço intermédio desses primeiros 45 minutos. O Nilson também teve que tirar 2 ou 3 bolas com um grau de dificuldade relativamente elevado e depois acabamos por reagir até terminar um pouquinho por cima daqueles 35 aos 45 minutos. Por isso, se houve equilíbrio durante este jogo com o Beira-Mar, ele fez-se fundamentalmente nesse primeiro tempo do jogo. O segundo tempo do jogo é diferente, dá um grande volume de jogo no sentido da baliza da equipe de Aveiro, muitos momentos passíveis de finalização e de golo, uma grande ineficácia da nossa parte, mais de mérito nosso até do que mérito de quem estava do lado oposto, porque a maior parte desses momentos de finalização não foram realizados com um mínimo de eficácia. E quando tivemos de facto alguma eficácia, enquadramos a bola com a baliza, o Rui Rego conseguiu na maior parte dos momentos responder bem e mostrar que de facto é um guarda-redes também ele competente. Acabámos por conseguir, no meio desse grande volume de oportunidades, por fazer um golo que acabou por fazer toda a diferença. De alguma maneira faz justiça à equipe que mais procurou ganhar, apesar de termos que reconhecer que o adversário teve sempre alguns argumentos também de peso e, nomeadamente no segundo tempo, também tem 1 ou 2 momentos que podem ter transtornado a nossa tarefa e o nosso objetivo. É justo que o façamos. Mas, no cômputo geral, aquilo que eu acabei de dizer é aquilo que me parece ser o mais correto, o Vitória fazer mais para ganhar do que aquilo que o adversário fez. Queria também daqui, e é o último momento que na presente temporada me sento nesta cadeira para vos falar de um jogo. De alguma maneira evitei ao longo dos 29 jogos já realizados para a Liga fazer qualquer tipo de observação relativamente à arbitragem, no sentido de dar um contributo para que as coisas em Portugal sejam mais pacíficas, de alguma maneira mais regulares e menos tumultuadas. Eu evitei contribuir para isso. Na semana passada, aquilo que se passou em Passos Ferreira de alguma maneira magoou, porque houve lances que de facto foram determinantes para que o desfecho fosse aquele que foi. Hoje, de alguma maneira, há alguma continuidade de critérios que me parecem desajustados ao nível do juízo que o quarteto de árbitros aqui hoje teve, nomeadamente num ou 2 momentos na área do Beira-Mar, em que julgo que houve lances para que tivessem sido marcadas grandes penalidades, e por contraponto com aquilo que se passou há 8 dias, de facto, é fulgurante a disparidade de critérios entre os árbitros que nos tocaram nestes 2 encontros. O que se constata também é que, se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu na semana passada e que é fruto desses juízos menos justos, hoje o Vitória estaria posicionado em termos de tabela legitimamente a poder aspirar ao 4º lugar, na medida em que teria mais 3 pontos e na semana próxima os atuais 3º e 4º classificados, Sporting de Braga e Sporting de Lisboa, vão jogar entre si. E por isso foi um prejuízo enorme aquele que decorre do mau critério utilizado na semana passada. Hoje acentua-se porque a nossa tarefa, que foi muito complicada, poderia ter sido menos se houvesse de facto alguma justiça na avaliação dos lances que referi, um sobre o Alex, outro sobre o Rui Miguel. Fica uma última palavra também, dado ser o tal momento último da presente temporada em Guimarães, para a nossa massa adepta, pelo apoio que nos dispensaram ao longo dos 15 jogos aqui realizados e o número menor que nos acompanhou ao longo de todo o ano nos momentos em que jogamos noutros campos. Mas fica também aqui uma pequena observação, e faço-a com todo o respeito, e este todo o respeito é para ir, não é para subtraírem.
tenho todo o respeito pela massa associativa do Vitória, sou também associado desta casa quase há 3 décadas. É assim, não contribui para o sucesso vitimizarem um jogador. Tem acontecido época a época, lembro-me que aqui há alguns anos era o Rogério Matias, nos anos subsequentes era o Flávio Meireles, acho que o ano passado eu não estava cá, mas o Alex era um alvo preferido, e agora porque o nosso melhor goleador da equipe, um dos melhores do Campeonato Nacional, está numa fase de menor eficácia, não há que estar de forma constante, de alguma maneira, a criar-lhe um ambiente de dificuldade, que de alguma maneira só o inibe, só o inerva, só lhe tira competência, só lhe tira eficácia. E por isso a nossa massa adepta, os nossos associados, são de facto excepcionais, são de facto extraordinários, mas têm ainda nesta vertente que de alguma maneira refletirem, seja sobre o Edgar, seja sobre qualquer outro, a forma como de alguma maneira analisam e depois se expressam relativamente a esses jogadores que passam por fases menos boas ao longo de uma temporada. O Edgar é de facto um excelente profissional, é um excelente homem, trabalha muito dentro do campo, não é por estar num ciclo menos bom, de menor felicidade, de menor eficácia, que merece um tratamento igual àquele a que hoje aqui foi sujeito. A minha solidariedade para ele. Muito obrigado para vocês.